Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, ativa o sininho da notificação aí, ó, vou esperar. Agora você se inscreve no canal. E aí agora, enquanto você assistir o vídeo, você compartilha com os amigos, tá bom? E se tiver amigo aí, ou conhecido fora do Brasil, teve alguma experiência fora, entre em contato com a gente, vai ser um prazer entrevistar eles aqui no canal, tá bom? Dito isso, vamos ao que interessa? Hoje nós vamos para a Suíça, Friburgo. Quem vai contar mais sobre Friburgo pra gente é a... Ela vai se apresentar, não vou falar. Vamos lá, pessoal, vou chamar ela para vocês aqui, ó. E aí, querida, tudo bem? Tudo bom, Ayrton? E você? Tudo Tudo bom? jóia, prazer, E aí, prazer falar pessoal? com você, viu? Prazer todo meu. Ó, se apresenta pro pessoal aí, fala de que lugar do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de você ter a ideia de sair, de imigrar. Tá bom. Meu nome é Ariane Gadioli. Eu sou consultora de sono infantil. Tenho dois filhos pequenos, a Lulu de 3 anos, o Luizinho de 2. Sou casada, 2 cachorros brasileiros que vieram junto. E sou de São Carlos, no interior de São Paulo. Ah, São Carlos. Isso. Antes de vir para cá, a gente tinha um restaurante de comida japonesa, delivery, que por causa da pandemia não deu muito certo. Hum. Trabalhamos por 2 anos, né? E depois disso a gente ficou um tempinho tentando mais alguma coisa, trabalhar normalmente. Mas no Brasil, antes mesmo, como eu sou formada em administração, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, eu trabalhei em firma de auditoria, seguradora, agente de viagens, já fui de tudo. Ó, que bacana. E você estava lá no seu restaurante, né? Tava aí tocando a sua vida conforme dava, né? Porque a pandemia prejudicou muita gente, né? Muitas empresas quebraram e tal. É, não só empresas pequenas, empresas grandes também. Ah, e aí, como que surgiu essa ideia? Você estava lá, vamos para Friburgo. Foi a primeira vez que você saiu ou você teve outra proposta para outro lugar do mundo? Me conta essa história aí. Tá bom. Foi assim. A minha irmã mais velha, ela fez música na USP. Ok. E no último ano de música, ela já emendou um mestrado em música e ela veio para Friburgo para fazer o mestrado aqui. Ah, Então, legal. minha irmã que saiu do Brasil pela primeira vez. E fez 4 anos de mestrado aqui, terminou. Antes de terminar o mestrado dela, ela já estava namorando com o marido dela, né? O atual marido dela. Uhum. Sim. E ele não queria que ela voltasse pro Brasil, porque assim, acabou os estudos, ela já tinha o prazo para ir embora, né? Sim. E ele falou: não, eu queria que você ficasse, né? A gente tá se gostando e tudo, e pediu para casar com ela, e ela casou. Então, em 2013, que foi quando a minha sobrinha nasceu, a minha primeira sobrinha, que é a minha afilhada e a afilhada do meu marido, que a gente já estava namorando nessa época. A gente estava no primeiro ano de namoro. Que ano que Em foi isso daí? 2013. Tá. Em 2013, a Lolo nasceu, a Heloíse. Em março, eu peguei meu PLR da empresa todinho, comprei uma passagem para a Suíça para visitar a minha filhadinha com 2 meses. Só que eu vim Ah, nas ok. minhas férias e vim sozinha. Uhum. Porque nessa época eu estava morando em Franca, eu e o Luiz, né? Estávamos morando em Franca por causa do meu trabalho, que era numa seguradora. E nas férias eu comprei essa passagem à vista e falei, eu vou visitar minha sobrinha que nasceu, tá com 2 meses já, gente, eu preciso conhecer ela, preciso ajudar minha irmã também, querendo ou não, né? Aqui a gente não tem rede de apoio, né? Minha irmã não tinha ninguém. E assim, a cultura deles aqui é muito diferente da nossa, são mais distantes, então não é aquela, né, aquela sogra que tá bem perto, que tá bem ajudando, Aham. né, cozinhando, igual a gente tem esse hábito, né, no Brasil. Sim, Aí eu sim. falei, não, eu vou, nem que seja por 18 dias, que é o tempo que eu posso ir, eu vou. E vim. Nesse tempo, lá em 2013, eu já achei isso aqui, foi a primeira viagem internacional que eu fiz. Eu nunca tinha saído do Brasil nem pra Argentina, nem pra nada. Aham. E aí,
eu cheguei aqui e falei, nossa, gente, esse país é lindo. E eu ficava encantada porque as florezinhas nasciam pela grama. Eu ficava tirando fotos de tudo e ficava falando pro Luiz como que era lindo. E ele, assim, né? Ai, volta pra terra, né? Ele nem dando bola Aham, para o que aham, eu falava. é, sim. E aí, quando eu voltei, eu cheguei toda encantada falando pra ele, só que ele não tava muito acreditando, não. É No tipo assim, é final, conversa de turista, né? É conversa de turista. conversa de Ah, você vai turista. em Porto Seguro também, tirar um monte de foto também, aí você vai não sei onde. Ah, é turista é assim mesmo, né? Ah, quer morar. Olha, eu me enganei. O paulista vai para Porto Seguro, vai para Natal, chega lá, ah, eu quero morar nesse lugar, né? Tudo é lindo. Eu me Aham. enganei com a data, Ayrton. Foi em 2015 que a minha sobrinha nasceu. Ah, tá. 2013 foi o ano que a gente começou a namorar, eu e meu marido, mas em 2015 é que ela nasceu mesmo. Ah, tá 2015. ok. É. Então, foi no começo de 2015 essa viagem. Aí, no final de 2016, a minha outra sobrinha nasceu, a Nani. Foram épocas assim, elas têm 1 ano e 6 meses de diferença, igual a Lulu e o Luizinho, igual os meus filhos. E aí, o Luiz veio comigo dessa vez. A gente falou assim: Ah, não, tá. a Vamos lá gente. ver elas, você vai ver como que é. Só que dessa vez eu não tinha PLR, não tinha nada. Minha irmã falou: olha, a gente empresta o dinheiro da passagem para vocês e depois vocês pagam pra gente. Em suaves prestações, tá tudo certo. Porque, querendo ou não, a gente queria vir o mês de dezembro inteirinho, que estava antes da neném nascer, né? A gente então ajudaria ela nesse finalzinho de gestação e comecinho de pós-parto, né? E aí eu falei, então vamos Porque a nós sua dois. outra sua sobrinha estava o quê? Com 1 ano, 2 anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então ela precisava muito de alguém por causa disso, que Sim. ficasse em Uhum. casa, porque quando eu apontasse o trabalho de parto, não teria quem ficasse com ela. Não dá para ligar para uma É babá no verdade. meio da madrugada para Sim, chegar, sim, sabe? sim. Aqui a gente não tem muito com quem contar, né? Então alguém que possa vir ficar em casa com a gente para esperar esse momento dá mais segurança, né? Então a gente veio, só que aí o Luiz veio junto também, porque a gente foi umas férias que eu consegui pegar também. O Luiz, nessa época, eu não lembro se ele estava trabalhando, se ele pegou férias também, e viemos. Aí ele ficou encantado. Ele fala para mim que ele decidiu que ele queria morar aqui quando ele foi no mercado pela primeira vez com a minha irmã. Ela encheu o carrinho naquela época, tá? Hoje a gente é um pouquinho diferente. É melhor que o Tá. Brasil, mas não é mais essa realidade. Ela encheu o carrinho, comprou sorvete e tudo, e deu 60 e poucos francos, que aqui é franco Nossa. suíço. Aham. E O aí franco ele suíço, falou: ele Meu tá Deus, quanto que o franco suíço tá? Tá igual ao euro ou tá mais ou tá menos? igual ao euro, é coisa de centavos de diferença, Tá, tá. 5,5. Eu sempre faço o Aham. cálculo. E aí ele falou assim que no final da compra, antes de passar no caixa, né? Ele falou assim: Aline, não precisa ficar gastando tudo isso, não. Acha, gente, não precisa tudo isso, não. Ela, para, gente, é normal, essas coisas que eu posso comprar e tal. Aí passou no caixa 60 e poucos francos. Aí eu, o quê? Esse carrinho cheio aqui, só 60 e pouco? No Brasil daria 400, 500. É, Aí ele falou: não, é pra cá que eu quero ficar. E nessa época, ainda aqui, ele conheceu um português, que foi até minha irmã que apresentou pra ele, que trabalhava em obras, e tinha até como oferecer um trabalho pra ele ilegal, assim, sem papel. tá. Ele ficou super animado, ele queria ficar assim mesmo. Só que a minha irmã e meu cunhado falaram, colocaram ele no, né, pé no chão, né? Ei, volta, igual ele falou para você, né? Igual ele falou pra você, volta pra terra. Volta pra terra, vamos fazer as coisas com calma, ninguém quer ser preso aqui. É. Ninguém quer ser deportado. E aí, o meu marido, ele tem descendentes italianos. Ah, Eu legal. também tenho, mas a família dele, como é mais. é, lembra mais as coisas, tem mais tias, mais tios, então seria mais fácil pegar pela família dele. Então a gente voltou para o Brasil decididos a entrar com processo de cidadania italiana pelo meu marido. Tá. E dito e feito, no primeiro semestre, depois que a gente voltou, logo em 2017,
A gente já entrou com uma consultora lá no Brasil que ajudou a gente com todo esse trâmite inicial de documentações da parte burocrática do Brasil. Depois ela encaminhou a gente por um consultor aqui na Itália, que é o nosso amigo até hoje. E foi assim que a gente decidiu que a gente queria vir para cá. E aí, depois disso, depois dessa viagem de final de 2016, e aí, assim, esse processo demora, né? Não foi assim de uma hora para outra, demorou. Em 2017 a gente deu entrada, foi em 2021, final de 2021, que a gente finalizou realmente esse processo. Porque teve Demora mesmo. teve pandemia, além dos processos todos, né? A gente ficou esperando um pouco, porque a gente decidiu abrir o nosso restaurante. Então, quando estava tudo certo, a gente deu uma pausa nisso tudo para tocar esse negócio no Brasil, né? E aí, em 2018, a gente viajou de novo, eu, né, sozinha. Viajei de novo porque eu estava desempregada nessa época, fiquei 3 meses aqui com a minha irmã. Então, foi a terceira viagem internacional mesmo que eu fiz. E vim aqui ajudar ela, trabalhar também, porque ela tinha uma amiga que estava precisando de alguém para cuidar da filhinha dela. Eu fiquei esses 3 meses aqui. E o Luiz trabalhando no Brasil. Quando eu voltei, aí eu trabalhei em um monte de lugar. Trabalhei em firma de auditoria, trabalhei em empresas de segurança e mais em agente de viagem, como agente de viagens, e esse Legal. processo todo rodando na parte do Brasil, porque tem que pedir autorização para o juiz corrigir os sobrenomes, porque o meu marido era Gavioli, sobrenome, agora virou Gadioli, então tem que corrigir tudo, os cartórios têm que trabalhar Sim. para isso, sabe? Todas as datas que ficam, às vezes, preenchidas erradas em todas as certidões, sabe? Todos os nomes desconhecidos, de pai, de mãe, tem que corrigir tudo certinho. E aí, em 2019, você me pausa aí se eu estiver rápida demais, tá? Tá, tranquilo. Você perguntou o que você fez até chegar aqui. Tranquilo, pode falar. E aí, em 2019, a gente estava com planos de abrir esse restaurante de delivery de comida japonesa no Brasil. Em setembro, a gente começou mesmo a trabalhar para que isso acontecesse. E em outubro, novembro, a gente abriu esse restaurante. Só que desde agosto já estava tudo certo. A documentação do Brasil já tinha chegado na Itália. E o nosso amigo Giovanni, né, na época que eu não conhecia muito bem ele falou: olha, tá tudo certo, os documentos estão aqui, estão tudo traduzidos por italiano. Só preciso agora que vocês cheguem aqui para assinar, porque a gente tinha decidido fazer o processo presencial. E aí a gente conversou e falamos: eu acho que não é, ele, né, o meu marido concordou que não era a melhor hora para a gente fazer isso, porque eu estava grávida da Tá. Lulu. Eu estava grávida da Lulu e a gente estava com esse planejamento de abrir esse restaurante. E aí, então, a gente falou: então deixa um pouquinho quieto esse processo, vamos esperar a gravidez, né, ver como que vai dar o restaurante, porque o meu marido abriu como em sociedade com o irmão dele. Então, os nossos planos era que ele ficasse tocando o negócio no Brasil e a gente viria para cá, né? E aí a gente abriu o restaurante final de 2019. O que aconteceu? Pandemia. Um mês depois, a pandemia. Já tivemos que fechar as portas, Fechar tudo. ainda bem que era delivery, né? Então, Tá. mas foi difícil. Aí a Lulu nasceu em maio de 2020. Aí, maio 2020 inteiro, a gente continuou trabalhando, tocando o restaurante como dava. Foi aí só então em janeiro de 2021 que a gente desistiu mesmo e decidiu fechar. E aí, quando a gente fechou, a gente devolveu a casa que a gente estava na cidade mesmo, né? Para a avó do Luiz, que no caso a gente estava pagando um aluguel para ela, porque a casa era dela. Ela estava em numa chácara na época, mas aí ela também estava falando que queria sair da chácara, voltar para a cidade. Então a gente devolveu a casa para ela, já que não tinha mais o restaurante ali, né? Que
querendo ou não, morar na cidade ajudava, né? E aí a gente foi morar numa chácara do vô do Luiz, do vô do meu marido, que estava abandonada, assim. A gente pintou, a gente fez umas coisas lá para ficar habitável, a gente, sabe, levou nossas coisinhas para lá, fez uns concertos aqui e ficou uma gracinha. Aí a gente ficou morando nessa chácara por uns 2 meses. A chácara não tinha água canalizada, mas Nossa, a gente emprestava a mangueira do vizinho para encher a caixa d'água. Porque essa época de pandemia foi triste. A é. Lulu estava com 1 aninho e a gente estava nessa chácara. E aí eu descobri a gravidez do Luiz Miguel, do Luizinho. Ah, tá. Foi em maio de 2021, foi a festinha de 1 ano dela e a gente anunciou que a gente estava grávidos de novo. E aí, eu naquela agonia, sem saber quando que a gente ia para essa Itália para assinar logo esse, né, e dar prosseguimento, porque no Brasil eu não sabia quando que ia acabar essa pandemia. Eu pesquisei em que lugar da Europa que estava aceitando a entrada de brasileiros não vacinados. Porque na época o calendário vacinal não estava na idade do meu marido ainda, só estava vacinando os Ah, idosos, entendi. gestantes, né? E eu, como gestante, fui meio cabeça dura, mas eu não queria me vacinar, porque eu não confiava muito, né? E eu tava com medo. Eu preferia esperar a gravidez mesmo e ficar trancada lá na chácara, né? E aí eu pesquisei e achei a Sérvia. A Sérvia é da Europa ali do leste, né? E eu falei pra minha irmã, falei assim, porque assim, quando o Luiz veio aqui em 2016 e queria ficar aqui a qualquer custo, o combinado foi que a minha irmã, o meu cunhado, emprestariam o dinheiro pra gente do que precisasse. E depois, quando a gente estivesse aqui trabalhando, a gente devolveria. Entendeu? Aham. Então, eu mandei mensagem pra minha irmã e falei assim: Aline, eu tô pensando em entrar pela Europa, pela Sérvia, ficar lá uma quarentena de 14 dias, para depois então ir para a Itália e dar entrada nesses documentos. Aí ela vou conversar com o SEB. Ela conversou com o SEB, ele falou assim, tudo bem, a gente empresta o dinheiro da passagem e tal. Aí eu conversando com o Luiz, e a gente já estava angustiado há um bom tempo lá na chácara, sabe? A gente estava sentindo que a gente precisava dar né, ir para algum lugar assim. E aí eu falei para ele no dia que ele chegou do trabalho, falei assim, você quer ir na quarta ou na sexta? Aí ele falou assim, o quanto antes. Aí eu comprei a passagem. Foi assim, Ayrton, foi coisa de. Não deu nenhuma semana. A gente falou pra família que a gente ia embora. Aí Aham. todo mundo, mas menina, você tá grávida? Eu tava grávida de Mas 3 meses. vocês iam para a Sérvia já de mudança? Já? Já de mudança. Meus cachorros iam ficar com a minha sogra até a gente se ajustar pra buscar eles. Uhum. E eu grávida mesmo, eu falei, eu me viro, eu vou contratar um seguro-saúde, vou ver o que dá pra fazer. A Lulu com 1 aninho, 1 ano e 2 meses ela tinha. E fomos de mudança mesmo. Foi pra. E aí a gente entrou pela Sérvia em julho de 2021. Ficamos lá 14 dias, que era a quarentena. E aí então a gente foi para Croácia, pela Croácia, né, até chegar na Itália. Foi uma viagem aí. No começo, acho que foi, se não me falha a memória, umas 10 horas assim até chegar na Eslovênia. Como a Lulu era Mas pequenininha, vocês de foram de ônibus. avião? Vocês foram de avião? A gente foi de avião. Fizemos uma conexão na Turquia e aí Uhum. chegamos na Sérvia. Lá a Ah, gente tá. ficou 14 dias em Airbnb. Nisso tudo, meu cunhado e minha irmã emprestando dinheiro pra gente. Eita. E aí, imagina como ficou essa dívida. Estamos pagando até hoje, vamos pagar ainda mais um pouco. E aí a gente ficou 14 dias lá e pegamos um ônibus, né, um Flixbus, para a Ah, tá. Itália. E Tá. aí a gente parou na Eslovênia no meio do caminho, porque a Lulu era tão pequenininha, né, desconfortável para ela. E aí a gente dormiu uma noite no Airbnb na Eslovênia
e no outro dia de manhã a gente continuou a viagem mais umas 7 horas até a Itália. Foi aí que a gente conheceu o Giovanni, a Val, a família deles, e a gente realmente deu a entrada nos papéis lá na Itália. Aí a Tá. gente ficou 5 dias na Itália, e nessa época minha irmã não estava mais morando aqui na Dinamarca, Isso que. na Suíça, Tá. Que cidade da Itália você ficou? em Monza. 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 Uhum. Monza é perto de Milão. Tá. E aí, nessa época, minha irmã não estava mais morando aqui na Suíça. Ela tinha passado numa orquestra sinfônica lá na Dinamarca. Legal. Então, ela, o marido dela, toda a família já estava morando na Dinamarca há um ano, mais ou menos. E então, quando a gente ficou esses primeiros 5 dias que precisava ficar na Itália para assinar os primeiros papéis, em vez de a gente ficar gastando lá com Airbnb, a gente pegou um ônibus e fomos para a Alemanha, rumo à Dinamarca. Aham. Nisso Ah, é. deu uma viagem de Mudou, ia 19 para horas. Suíça, agora para Dinamarca, né? É. Aí foi uma viagem de ônibus de 19 horas Nossa, até a Alemanha. Aí o meu cunhado pegou a gente ficou lá na Dinamarca um tempo. Aí, quando precisava assinar documento na Itália, ou a gente ia de avião, ou a gente ia de trem. E aí ficou nisso, de agosto, que foi o comecinho do processo, né, na Itália, foi esses primeiros 5 dias, depois que a gente saiu da Sérvia lá na Itália, até dezembro, foi dezembro que o meu marido, na realidade, novembro, que ele recebeu a cidadania italiana dele mesmo. legal. Uhum. E aí, então sua segunda gestação foi aí. Foi aqui. Assim, e seria na Dinamarca, talvez o Luizinho tivesse nascido na Dinamarca se eu não tivesse tido tanta dificuldade para fazer pré-natal lá. Porque mesmo com seguro saúde, eu não encontrava ninguém que fizesse uma ultrassom em mim. Tem ultrassons Então, importantes peraí, como assim? Lá na Dinamarca? lá na Dinamarca, na casa Mas da minha como irmã. assim? Porque o seguro saúde não cobria? Como que é? O seguro saúde é somente para emergência. Se eu caísse estatelada lá no chão, claro que eles iam me socorrer, mas não para controle, para ultrassom, Ah, exame de tá. Para sangue, todas essas acompanhamento, para Natal, essas coisas. coisas não. Porque é É, como se fosse de rotina, né? sim. E nem pagando na Dinamarca. Nem Como pagando. assim não pagando? Porque eles exigiam que eu tivesse o CPR, que é como um CPF deles, o que só pessoas que Hum, estão lá legal. Não precisa nem ser turista com passaporte válido igual eu tava. Eu tava nos 3 meses da Europa, tava como sim, turista, sim. né? Mas nem pagando. Foi com muito custo. A gente teve que fazer uma viagem de 2 horas para eu conseguir fazer lá com uma parteira um ultrassom lá que eu consegui descobrir que era o Luizinho, que ia ser um menino, e para ela falar para mim que estava tudo bem e tal, mas só isso, nem nada. Eu tenho hipotiroidismo, eu não consegui fazer um exame de sangue, não consegui fazer nada, 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 nada. E nessa época de Caramba! pandemia, a Dinamarca ainda estava muito rígida em relação à entrada e saída, mesmo sendo no espaço aqui, que eles falam espaço Schengen, né? Que eles não ficam fiscalizando muito passaporte. Por causa da pandemia, toda vez que eu vinha para a Itália para assinar alguma coisa com o Luiz e voltava, controle de passaporte, teste Covid, um monte de coisa. E assim, o Luiz e a Lulu, eles já tinham um documento que comprovavam que eles eram italianos, que eles só estavam guardando, né, sair a cidadania, que eles tinham direito. Mas Sim. eu, como esposa, não. E Ah, aí, tá. então, o meu tempo como turista mesmo na Europa estava acabando. Foi então no final de outubro que meu prazo expirou. E aí a gente decidiu definitivo ficar na Itália, pagando os Tá. Airbnb mesmo, né? E voltar para a Itália, porque lá na Itália, pelo menos tem um sistema assim de saúde, é como se fosse o nosso SUS. Posso estar falando besteira, mas eu não tive que pagar nada, sabe? Tá. É claro que esse nosso amigo Giovanni, a família dele, a filha dele, foi minha advogada, assim, sabe? Ela me pegou pela mão e me fez sair de lá daquele hospital com agendamentos para exame de sangue, para consulta, sabe? Então, eu tive todo atendimento necessário lá na Itália. Isso foi muito bom. E eu não paguei nada por isso.
E quando a gente saiu da Dinamarca para ir para a Itália, para eu fazer meu acompanhamento e porque o meu tempo como turista estava acabando, o Luiz, ele. Porque nesse tempo a gente conheceu um taxista brasileiro também, né? E aí eu fui perguntando: você sabe de alguém que está precisando de trabalho? Meu marido já fez isso, já fez aquilo, também já fez tudo na vida, ele sabe de tudo. E o taxista falou: olha, eu conheci um cara que estava precisando de gente para um restaurante de comida japonesa. Olha, É um brasileiro também. E aí, meu marido ligou na mesma hora para esse brasileiro que ele passou o contato. E já bateram o maior papo, parecia que já se conheciam. E o meu marido começou a trabalhar nesse restaurante de comida japonesa em Alácio, na Itália. Eu fiquei em Monza e Alácio, na Itália, nossa, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que é coisa de 3 horas de trem, 2 horas de trem, mais ou menos. É nossa, distante. É. E aí, porque assim, Alácio, na Itália, fica assim, mais ou menos lá na costa, assim, na altura de Gênova, sabe? Lá tá, embaixo, assim. E Monza, né? Fica ali perto de Milão, assim, bem em cima mesmo na Itália, né? Bem no tá. norte da Itália. Uhum. Então, eu fiquei esse tempo, meu marido ficou trabalhando em Alácio, depois ele foi para Gênova, porque esse restaurante em Alácio ia abrir uma segunda unidade em Gênova. Gênova E ficar mais perto. nada, fica assim. Não. Gênova fica 1 hora e meia mais para a direita, assim, na costa, assim, mas não, Ah, mesma tá, tá, coisa, longe, tá, longe do tá. mesmo. E aí, os planos era que meu marido aprendesse um pouco lá em Alácio para ser o chefe nesse restaurante em Gênova. Tá. Porque muda E o cardápio um pouco? do Brasil Do- para cá, É, foi diferente. O meu marido falou que muda, porque assim, aqui eles colocam fazem umas decorações mais de florzinho, umas coisas assim, sabe? Flores, aquelas flores que parece que é comestível, sabe? Muda sim. Eu tá. acho assim, que no Brasil a gente gosta de inventar bastante coisa também, né? Tem muito mais opções e E tal, e mistura mais lá, coisa, um creme cheese com aham. creme de avelã, banana Sim, com não sei lá o quê, ele né? falava de umas coisas assim que ele falava, nossa, eles nunca imaginam que a gente faz uma coisa dessa no Brasil, sabe? Porque o Aham, cardápio dele é mais simples, mas é mais bonito aos olhos, assim, sabe? tá. Eles trabalham mais assim na estética do prato. E aí, quando meu marido foi para Gênova, ele ficou procurando casa, né, de aluguel para que eu pudesse ir para lá. Assim, por Gênova inteira. O patrão dele, todo mundo procurando e nada, porque assim, o pessoal lá foi realmente né, bem assim preconceituoso, porque por mais que o Luiz seja italiano, mas ele não fala italiano fluente, né? Então eles falavam: não, a gente não aluga para quem não é italiano, mesmo que tenha o papel italiano, não fala italiano direito, então, Isso aí sabe? foi em que cidade? Gênova? Foi, foi em Gênova, na Itália. Isso foi lá final de novembro, começo de dezembro, que foi quando o Luiz trabalhou em novembro e dezembro. E a gente, esses 2 meses, na angústia de conseguir um lugar, um aluguel para a gente realmente morar. Porque a gente E tinha até desistido de eles vir são para Suíça. preconceituosos eles são preconceituosos sobre imigrante, na verdade, né? É, Ou pela nacionalidade. Ah, brasileiro não sei o quê, português não, não, porque imigrantes. só o fato de ser imigrante. Sim, porque eu acredito assim que lá na Itália as leis em relação a inquilinos assim, sabe, é muito um pouco injusta talvez para o proprietário, dá para entender, sabe? Ainda mais quando tem filho, se é uma pessoa assim que vem de outro país, você não tem muitas referências, né? E a pessoa, não sei, para de pagar o aluguel, acontece alguma coisa, aquela pessoa não sai de lá de dentro, sabe? Só mesmo com um processo judicial muito grande, extenso mesmo, sabe? Então acho que dá para entender, né? Mas não conseguimos de jeito nenhum. E nisso, e eu lá fazendo meu acompanhamento lá perto de Milão. E eu falando, quando a gente encontrar uma casa, um apartamento em Gênova, eu dou um jeito, eu transfiro os papéis, e a gente vai, né? Só que nesse meio tempo, eu parei um pouco de pagar o Airbnb, porque
lá em Milão, lá perto de Milão, onde era o meu hospital, porque estava ficando muito caro. E o patrão do Luiz, ele ofereceu uma casa que ele tinha lá parada, fechada, lá em Olha, Alácio, naquela outra cidadezinha do primeiro restaurante, uma tá. cidadezinha Aham. pequenininha, sabe? E aí eu falei, bom, eu vou, né? Vamos economizar, né? E fui. Só que toda vez que eu precisava fazer o controle de pré-natal, Você eu tem que voltar. enfrentava 2 horas e meia de trem. Mas, pelo menos não pagava Airbnb. E aí, assim, tava assim, o Luiz Miguel, ele estava previsto para o dia 6 de janeiro. Era dia 20, eu ainda estava lá em Alácio, sem saber se a gente ia conseguir uma casa para alugar em Gênova, e o Luiz ainda trabalhando em Gênova. E aí a minha irmã perguntava assim: "Mas Ariane, vocês têm que se decidir. Eu acho que é melhor o Luiz então largar o emprego, vocês já ir ficar lá no Airbnb perto de onde é o hospital que você está fazendo acompanhamento, porque se aponta essa gravidez aí, se você nasce, se o neném quer nascer antes do tempo e tal". Aí, cachorro, que o Luiz chegou da academia. Ah, Aí eu falei assim: "Ah, se acontecer alguma coisa aqui do Luiz Miguel querer nascer, eu vou respirar, esse bebê vai nascer". Tomara que seja à noite, que a Luara dorme bem. Como eu sou aham. consultora de sono, né? Sim. A Luara dorme bem à noite, não me dá trabalho. Eu me enfio lá embaixo do chuveiro e vai nascer. E aí, deu 24, assim, deu dia 24 de dezembro de 2021. Nada de encontrar uma casa, um apartamento lá em Gênova. Aí o Luiz decidiu mesmo pedir as contas com dor no coração, porque ele estava assim muito engajado, gostando muito né, dos meninos que estavam trabalhando ali com ele. A gente realmente já estava assim se imaginando lá na Itália, porque nesse momento a gente tinha até desistido da Suíça, assim, sabe? Minha irmã não estava mais aqui, né? A gente, querendo ou não, assim, do nada apareceu um emprego que fechou direitinho com o que o Luiz sabia lá na Itália. Itália, querendo ou não, é uma coisa assim que a gente gosta, porque já é da nossa descendência. Então a gente tem uma identificação. O Aham. italiano é mais fácil do que o francês, que aqui em Friburgo é francês, sabe? Então a gente já se imaginava morando lá. Mas realmente isso foi um balde de água fria, porque aí ele desistiu desse trabalho e a gente foi para perto lá de Milão, esperar mesmo o Luizinho nascer e para a gente conseguir uma última tacada para conseguir ficar aqui nessa Europa, que aí sim seria vir para a Suíça, porque como aqui a minha irmã já morou muito tempo, meu cunhado é suíço, então querendo ou não tem muitos contatos, né? Então a gente falou, bom, assim que o Luizinho nascer, dá um tempinho, o SEB vem buscar a gente, porque nesse momento eu ainda estava ilegal, né? O Luiz já tinha Aham. cidadania, a Lulu também, mas eu não podia mais ficar aqui. Aí eu falei assim, então o SEB vai buscar a gente vai, porque nesse tempo também, de novembro, dezembro, o meu cunhado e a minha irmã, eles têm um apartamento deles mesmo aqui, que eles tinham alugado. E a moça que estava morando falou que ia sair bem em novembro, dezembro. E aí ele falou assim: bom, meu apartamento vai ficar vazio. Se vocês quiserem, a gente deixa vocês morar lá até vocês conseguirem emprego, até o Luiz conseguir emprego. E aí depois vocês pagam os aluguéis atrasados. A gente falou, então acho que é pra gente tentar mais uma vez, né? Pra Aham. ficar na Suíça. E aí foi isso que aconteceu. O Luiz Miguel demorou um pouquinho para nascer, demorou mais 10 dias. Ele nasceu dia 15 de janeiro de 2022. Aí, lá pro dia 30, 31 de janeiro, o meu cunhado foi buscar a gente de carro lá na Itália. E aí a gente veio. Primeiro a gente, como esse apartamento ainda não estava liberado, a gente ficou 2 semanas na casa de veraneio da mãe dele, que a mãe dele tem uma casa, a mãe dele mora na França, mas tem uma casa aqui também, né? E aí ela deixou a gente ficar nessa casa dela. E depois a gente entrou no meio de fevereiro nesse apartamento que é do meu cunhado. Só que aí nesse tempo a gente já estava conversando com todo mundo, Deus e o mundo que a gente conhecia aqui nessa Itália. Todo mundo, minha irmã, meu cunhado, a gente, o Luiz, com meu cunhado já tinha ido em 30 mil agências de emprego que tem aqui, sabe? E feito currículo, carta de recomendação, tudo. E então, uma amiga nossa, que o marido tinha acabado de entrar numa empresa, que é a empresa que o meu marido está até hoje, falou que estava precisando. No outro dia, 6 horas da manhã, meu marido estava lá. Aí Aí na ele conseguiu Suíça? um emprego.
Aqui na Suíça, aqui em Ah, Friburgo. legal, legal. E aí ele conseguiu um emprego em março de 2022. A gente chegou em fevereiro, ele conseguiu em março. Legal, e para ele foi tranquilo no emprego porque ele já tinha cidadania europeia, já era italiano. Sim, já Então era era, italiano. era legal para ser contratado, né? Isso mesmo. Uhum. Ah, que bom. Foi. E qual é uma dificuldade que você e o seu esposo encontraram? Foi a língua? Foi a língua? Bom, o italiano falou que era mais tranquilo porque vocês são descendentes de italiano. E na Mas é Suíça? mais fácil também porque é mais parecido com o nosso português, Ah, né? sim, A gente sim. também nunca teve contato com o italiano, por mais que seja descendente, mas assim, ninguém, né? Tataravô, ninguém nunca falou, né, Ah, italiano tá, assim em sim, casa com a sim. gente. Mas é mais fácil, é mais parecido com o português. E na Suíça, como que foi? Ah, então, aí aqui é francês. É parecido com o português também, é melhor que alemão, né? Que aqui na Suíça, para quem não sabe, Aham, né, o primeiro idioma é o alemão, e o segundo é o francês, e o terceiro é o italiano. É melhor que o alemão, mas mesmo assim, é um pouco difícil para a gente até hoje. A gente está aqui há 2 anos, né? Até hoje a gente ainda tem um pouco de dificuldade, porque a gente não tem contato com pessoas que falam exclusivamente em francês com a gente, tá. né? A maioria das pessoas que a gente conhece são brasileiros, são portugueses, então acaba que a gente vai levar mesmo para o português, né? Pode passar, amor. Então a gente vai levar mais mesmo para o português. Até minha irmã, que é casada com suíça, ela fala super bem o francês. Ela falou para mim. Ah, eu falo com vocês em francês. Pode falar, só que a nossa chavinha muda. A gente começa uma coisa, bonjour, ça va, lá, lá, aí de repente já muda, né? Aham, Então, realmente. E assim, eu comecei um cursinho de francês, eu estava fazendo online, mas as crianças agora estão numa fase que a Lulu vai fazer 4 anos, o Luizinho tá no 2 anos. Então eles estão numa fase que eles estão acordando assim, 7 horas da manhã, todo gás. A Lulu não quer mais fazer a sonequinha da tarde, mas com muito custo faz. Se eu quiser estudar, ou é no final do dia que eu tô exausta, ou eu tenho que acordar 5, 4 horas da manhã para estudar. Então, eu tô assim numa fase que eu tô assim sobrevivendo, que eu só quero ficar de boa, esperando ela entrar na escola, porque aí quando ela entrar na escola, eu vou ver se eu coloco o Luizinho também, pelo menos umas 2 manhãs na creche, para que eu possa ter um momento para mim, que eu possa estudar o francês, retomar, né? Enquanto isso, eu vou escutando umas músicas, vou tudo que é burocracia, né? A gente não foge também, a gente sempre tenta ligar para falar no telefone, se precisa. Hoje mesmo eu liguei para cancelar um serviço, tive que falar francês, a gente vai se virando assim. A gente não aham. foge, né, de quando precisa falar francês, a gente vai lá e dá a cara mesmo para falar o francês na marra e não fica pedindo ajuda de ninguém, né? Que dá para fazer, a gente faz. A gente às vezes assiste uma aulinha aqui do curso online que a gente tem, ouve umas músicas, às vezes quando tá com tempo e as crianças não estão muito agitadas, a gente escuta uma entrevista, alguma coisinha assim. Mas com as crianças pequenas agora, né, Ayrton, não dá muito pra gente tacar a cara nos estudos, ficar, né, Aham. assim. E o Luiz também, E, ele trabalha 100%, né? Então ele sai daqui de casa às 5 horas da manhã, chega às 6 horas da tarde. É cansativo para ele também chegar e ainda estudar, sabe? Mas sim. realmente o idioma tá sendo uma questão aqui pra gente. E aí, da culinária italiana, da culinária suíça, tem alguma coisa que você adorou, assim, que você te surpreendeu positivamente e negativamente? Que você falou assim, isso aí eu não vou comer, não, é muito estranho. Olha, porque assim, na época que eu fiquei na Itália, como a gente ficou lá nos perrengues da vida, a gente não ficou comendo muito fora, pedindo iFood, nada disso. O que eu Aham, fazia lá era a nossa comidinha do dia a dia mesmo. Eu ia com a Lulu no mercado, comprava o arroz, o feijão, fazia as coisas que a gente faz no Brasil, dentro de casa, né? Dentro da casa que eu estava. Só uma vez que a gente foi na pizzaria lá, mas nada demais, assim.
Então não posso dizer muito, assim, de experiências gastronômicas, porque nesse perrengue todo a gente evitava gastar até, né. Aham. Aqui na Suíça eu gosto muito dos pratos que tem queijo. Por mais que eu não coma tanto fondue, né, fondue que fala, eh, eu gosto da raclette, que é um queijo, você já ouviu falar da raclette? Já ouvi falar. É uma é como se fosse um forninho, assim, mais aberto dos lados, que você coloca um quadradinho, assim, de metal e dentro desse quadradinho vai esse queijo. E aí você coloca tudo, assim, que você quiser. Você pode colocar bacon, carnes, batata. A raclette deles mesmo aqui, raiz, é um queijão, assim, sabe, que eles vão raspando, assim, eu não sei como Ah, já faz. vi, já vi. Essa Tem tipo um tradicional mesmo eu forninho. Eles põem o queijo tipo embaixo de um forninho assim, uma é. resistência, aí vai derretendo. Eles pegam a Sim. faca, né? E raspa, porque raclette em francês, pelo que eu sei, é raspar, né? E deixa eu te Mas falar, aí qual tipo de queijo é aquele? é raclette. Ah, não. Então, é a marca do queijo, é o tipo do queijo? É como Ah, se fosse tá. assim, um queijo, o gruyère é o queijo gruyère. O raclette é o raclette. Ah, que eu pensei que fosse. Eu lembro que parece muito parmesão, parece muito Não provolone, né? é o Lembra próprio muito. queijo mesmo da raclette. É um Ah, queijo que a gente não encontra mesmo assim, sabe? Só aqui eu acredito. Claro que quando a gente tem até um amigo que queria, nem sei se ele levou uma máquina, né, de raclette para derreter, ele falou: "Ah, eu vou fazer com mussarela mesmo", sabe, dá pra você faz, mas não fica a mesma coisa, sabe. A raclette é um sim. queijo amarelo, assim, um cheiro forte, tem o cheiro forte, sabe, mas depois que derrete, fica muito bom, assim, e você vai deixando mais tempo, fica aquela crostinha, assim, é muito gostoso. Isso eu gosto muito. Mas quando mistura carne, mistura porque, assim, dizem que aqui minha irmã, né, não sei se eu também posso estar falando bobagem, mas dizem que a parte alemã é que faz mais mistura assim com carne, com bacon, com picles, essas coisinhas em conserva, sabe? Mistura mesmo. Já a parte francesa, eles fazem uma raclette mais simples. Eles só colocam umas coisinhas em conserva e batata. É só isso, é Tá. queijo, batata. Eu já sou dessa que quero colocar as carnes, tudo igual brasileiro, né? Colocar carne, bacon, tudo que a gente tem direito, né? Na Não verdade, só o fica queijo. quase que um fundo de queijo, né? É, sim. Aí a gente coloca assim no prato, assim, uma delícia. Então, isso foi uma coisa que eu me surpreendi positivamente aqui em relação à gastronomia da Suíça. Da Itália, eu não posso dizer ainda muita coisa. A não ser que o sushi que o meu marido levava para mim, né, quando a gente estava nesse vai e vem lá em Gênova. Porque nesse vai e vem lá em Gênova, cheguei a ficar até umas 2 semanas pagando um Airbnb lá pra gente correr mais, né, atrás de apartamento e tal. E aí, nesse tempo, ele levava para mim comida lá e essa é uma delícia, porque eu adoro comida japonesa, né? Então, me esbaldava. Aí, e é muito lindo mesmo, os pratos são muito lindos. Mas E a negativamente, ah, sim, sim. Não, mas pode falar. tá, negativamente eu me surpreendi com as pizzas, tanto da Itália quanto daqui. Por quê? Porque eu não consigo gostar dessa massa toda, sabe? É Assim, maçuda? É muito maçuda? as bordas são muito maçudas. Ela no meio, assim, é bem fininha mesmo, sabe? Só que o recheio falta. Falta o É bem recheio. pouquinho, é bem pouquinho. É bem pouquinho. O problema nem é a massa, sabe? Embora realmente a nossa massa no Brasil, pelo menos lá em São Carlos. Nossa, lá em São Carlos as massas são fofonas, assim. E tem umas que tem até borda com catupiry, né? Que a gente inventa. Aham, borda recheada. Mas assim, mesmo sem borda recheada, as nossas massas são quando tá queimada, a gente meio que até reclama. Aqui é meio costume, já vem meio que queimadas, sabe? E pouquíssimo recheio, pouquíssimo. A gente assim já testou em vários restaurantes, sempre vem assim uma fatia assim, sabe, de daquele recheio e pronto. E no Brasil a gente estava acostumado com muito recheio.
muito recheio. Dois E aí dedos de eles queijo, assim, né? A nossa, portuguesa, aquele monte de coisa, né? aquela alimentação proteica mesmo, né? Proteína e carboidrato, vamos. Sim, 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 sim. Mas aqui não, aqui é só a massa. E o pessoal, e todo mundo que a gente comenta isso, que já tá acostumado, né, aqui, tudo, tanto lá na Itália quanto aqui, fala: ah, é porque aqui a cultura é a massa tem que ser, que tem que ter um sabor, é a massa que você tem que sentir o sabor, não do recheio e tal. Mas a gente não entende, não gosta, não. Então eu acabo pegando essas pizzinhas de mercado mesmo, aí eu tasco mais salame, mais queijo, coloco minhas azeitonas lá e a gente faz a nossa Opa! pizza aqui. Eu tenho uma noção porque eu passei uma vez em. Eu fiz um cruzeiro e os navios são italianos, a maioria das companhias, MSC, Costa e tal, eles são italianos, né? Uhum. Então, e tem uns que não fica no self-service de pizza lá 24 horas, e eu sei do que você está falando. A pizza é É. fininha assim, é um pouquinho de queijo, para aquele negócio molengo assim, Aham. É né? isso mesmo. É uma pizza por pessoa. Quando o pessoal falava assim, tem que pedir uma pizza por pessoa, a gente falava assim, como assim pedir uma pizza Nossa, por pessoa? uma pizza por pessoa, né? A É, fatia. é. Não, uma pizza mesmo. Por quê? Ah, Por quê? é? Porque dá para comer uma pizza por pessoa. A pizza é isso aqui, não tem nada de Sim, recheio. Você vira a pizza em quatro assim, você acaba com ela, né? é E verdade. aí que a gente entendeu, realmente tem que ser duas por pessoa, né? E a gente ainda fica com raiva, porque faltou o recheio, né? Só vai o carboidrato ali para elevar a nossa insulina. E o costume, assim, da cultura, tanto a cultura italiana quanto a cultura na região da Suíça que você mora, você estranhou alguma coisa da cultura deles, do jeito de ser, alguma coisa que é diferente do Brasil que você surpreendeu para você, assim, negativa e positivamente? Olha, ai, na Itália, eu não sei se é porque a época que eu estava assim passando, foi muito difícil encontrar pessoas. Eu acho que é porque eu estava numa época muito fragilizada. Foi muito difícil encontrar pessoas assim que fossem gentis comigo naquele momento, assim, no hospital, sempre, ainda mais foi por causa da época de Covid, né? Imagina você uma grávida com uma menininha de 1 ano, sozinha, sabe, indo para lá e para cá. Então, eu acho que o pessoal, assim, na Itália, negativamente, né? Foi um pouco hostil, assim, em relação aos serviços que eu precisava. Tinha até uma enfermeira lá que não foi muito com a minha cara, sabe? Ainda mais Jura? quando. Nossa, minha pressão até subiu numa consulta lá que ela falou que eu cheguei 15 minutos atrasada, mas porque os trens estavam tudo em greve. E nesse dia aconteceu tudo de errado, né? E era nessa época que eu estava em Alácio, né? Então eu enfrentei 3 horas, 4 horas de trem, porque estava tudo de greve. Cheguei lá, ainda tive que mudar a rota porque eu sabia ir pro hospital de uma forma, tive que mudar a rota para ir tudo de ônibus, porque não podia mais contar com trem. Cheguei 15 minutos atrasada, ela falou que eu não podia entrar com uma criança, porque eu tava com a Lulu, sabe? Aí, menino, eu me desabei, assim, comecei a chorar. Então, negativamente na Itália, nessa época que eu passei, claro que eu encontrava pessoas muito gentis também na rua, que queria passar a mão na barriga, sabe? Ficava conversando. Eu acho assim, que foi metade, metade, sabe? Ao mesmo tempo que lá na Itália, positivamente, eu encontrei pessoas realmente que queriam me ajudar, tanto esses brasileiros que hoje são meus amigos, até hoje, sim, são pessoas que eu não consigo nem, não tem como, o que eu faço, assim, eu não consigo agradecer o que eles fizeram por mim, sabe? Me pegar pela mão, falar assim, porque até mesmo quando a gente chegou lá na Itália, eu tava assim, sem saber, porque o Giovanni entrou em contato com o hospital hum, tinha um monte de burocracia para me atender. Eu fui lá num pronto-socorro, tipo, não entendia nada como que eu poderia ser atendida. Cheguei um momento assim que eu realmente larguei para Deus, assim, falei, agora eu vou ficar aqui, assim, quando acontecer vai dar tudo certo e de qualquer forma essa criança vai nascer. E é isso, sabe? Eu já estava muito exausta. E aí foi nesse momento que esses nossos amigos, né, que estavam ajudando a gente com o processo tudo, me pegou pela mão, assim, a Val chegou em casa, né, que eu falo casa, mas ela lá o Airbnb, e falou assim, olha, eu vou ficar aqui com a Lulu pra você, a Lara, que é minha filha, né, a Lara vai com você lá e com o Giovanni, eles só vão sair daquele hospital quando vocês saírem com o encaminhamento pra você fazer os seus pré-natal. E aí a gente ficou o dia inteiro naquele hospital, assim, sabe? E também a dona do Airbnb que a gente ficou por último lá perto de Milão,
Ela também era brasileira e foi muito gentil comigo. Tipo assim, teve um dia que a Lulu com bronquite, nessa época de 2 anos, quase 2 anos, né, 1 ano e meio, criança fica muito doente, né, com bronquiolite, essas coisas, né. Então a É que Lulu tá ficou muito adquirindo anticorpos ainda, é, né? até o Luizinho teve nessa mesma época, 1 ano e meio, é incrível assim. 1 ano e meio. E aí a Lulu ficou com bronquiolite. Nossa, eu falei: "Cíntia, me ajuda, eu preciso levar a Lulu no hospital, me explica como eu pego um táxi aqui, onde que é o hospital?". Mas menina, é 11 horas da noite, os táxis aqui vêm de Milão e eles cobram uma fortuna. O hospital é tipo assim, daqui 10 quarteirões, ele então me fala para que lado que eu vou, sabe. Eu coloco a Lulu no carrinho, empacoto ela tudo tudinho, coloco a capa de chuva e eu vou. Ela foi comigo, sabe. E esse dia ela ficou lá no atendimento inteiro, por mais que o italiano eu já entendi um pouco mais, mas ela me traduzia tudo, conversou, sabe, tudo. Então foram pessoas que realmente me pegaram no colo e sem eles eu realmente tinha tido o Luizinho embaixo do chuveiro. Mas, por um outro lado, também eu encontrei pessoas muito cabeça quente, sabe, muito cabeças quentes, assim, que me fizeram ter, assim, os piores momentos na Itália foram por pessoas sem paciência, nervosos, daquele jeito italiano de ser, e os melhores momentos também que me fez chorar de tanta alegria de ter essas pessoas foi pelas pessoas gentis e que me pegaram no colo, assim, sabe. Então foi pela mesma coisa, positiva e negativamente. Uma pessoa, né, pode ser o que ela quiser ser, ou para o bem ou para o mal, e foi isso que eu aprendi lá na Itália. Teve até uma, além dessa enfermeira aí que não gostava de mim claramente, que me fez passar esse nervoso, um fiscal de trem também, que a gente, assim, a primeira uma viagenzinha só que a gente fez, a gente pegou um trem que era, assim, 4 paradas e a gente queria conhecer um lago muito bonito, o Lago de Como. E aí a Val falou: "Vai nesse lago de Como, chama Vergurago Beach", uma coisa assim, fica lá naquela do Lago de Como, né, naquela região ali. Aí eu: "Ai, vamos amor, a gente tá precisando, vamos ver lugar bonito, porque a gente tá muito estressado", e a gente já estava essa pilha de nervo, sabe, desse tempo, assim. E aí, eu tinha acho que coisa de 100 € na carteira, só isso que a gente tinha, sabe. O resto era tudo minha irmã que ia transferindo, que ia deixou um cartão dela comigo e se precisasse eu pedia, mas eu não gostava de incomodar muito, sabe, porque eu também a nossa continha ia ficando mais gorda, né. É, mais gorda. É. E aí, a gente foi. Só que aí todo mundo falava pra gente que tinha que validar o ticket, né, quando a gente comprava o ticket na Itália, tinha que validar o ticket. E aí tá bom. Quando eu comprei o ticket lá com a moça, eu falei: "Olha", eu mostrei pra ela, assim, o Google, né, o Google Maps, falei: "Eu quero pegar esse trem aqui, ó, ir pra essa estação aqui em Vergurago lá, e desse horário aqui", eu falei pra ela. E ela emitiu o ticket pra mim. Só que na minha cabeça eu não liguei uma coisa a outra, sabe. Não tinha data, nem hora, nem nada. Só era um ticket que eu tinha que realmente passar numa maquininha, para a maquininha fazer o carimbo para mim. Da hora que eu Ah, entrei no tá, trem, do dia que estava, porque senão é um papel que é válido, assim, quando você precisar. tá. Ainda não E era o aí ticket do trem, era tipo assim, é um comprovante de pagamento, mas não tinha data, não, não tinha horário, nada. era o ticket do trem, que é assim, é o ticket do trem, mas assim, você pode usar ele quando você quiser. Não tem data, não tem hora. Só que quando for a hora que você queira usar esse papelzinho, você tem que ir numa maquininha que tem nas estações e a maquininha faz o carimbo e fura o ticket para você, com a data e Ah, a hora. Assim você invalida esse ticket, não dá mais para usar, a não ser tá. naquela hora, Você ia né? apresentar ele assim, parece malandragem, né? É, e aí eu fui com o Tá. ticket lindona, coloquei no bolso e a gente entrou no trem. Aí entrou um fiscal e a gente, assim, eu barrigudona, assim, sabe? E a Lulu sentada no carrinho, assim, sabe? Dava pra ver que a gente não era, assim, más pessoas, assim, né? E aí o cara chegou assim, aí ele, o ticket, né, o bilhete, aí eu mostrei pra ele toda confiante, né? Mostrei pra ele assim, aí ele falou assim: em tutte le treni della Italia, começou a falar italiano bem rápido assim, falando que em todos os trens da Itália a gente precisa validar o ticket antes de entrar.
Aí eu olhei assim pro meu marido e falei assim, não tô entendendo. Aí eu falei assim, você pode falar, né? Parla na época, porque agora eu confundo um pouco com o francês, viu? Eu Ah, não sou fluente em nada e fico confundindo aí esse idioma. Aí eu falei assim, parla piano que eu capito. Eu falava pra ele assim. Então ele claramente viu que eu não era de lá, né? Aí ele começou a falar, em vez de falar devagar o italiano, ele começou a falar inglês. Oh, the trains. Nananana. Na hora minha cabeça já fez assim, sabe? Português, inglês, italiano, assim, eu grávida, 9 meses quase, o menino nascendo. Aí meus olhos já começaram a encher de lágrimas, assim. Aí ele começou, foi muito grosseiro, assim, foi muito grosseiro. E aí na hora eu chorando, assim, ele falou assim, eu não posso fazer nada e tal. E aí eu não entendia, sabe? Eu não sabia como que eu poderia pagar aquilo lá. E aí a multa ficou 45 euros para cada um, ou seja, eu tinha 100. Eu dei a nota de 100 para ele, sabe? Saí daquele trem lá em prantos, assim, fiquei chorando todo o mas aí tempo, vocês assim. pagaram 2 vezes, pagaram lá, esse ticket teve que pagar para ele de novo. Exatamente. Nossa. Aí, e assim, e hoje eu percebo que ele realmente foi muito grosseiro, assim, sabe? Da forma que ele falou e como ele viu que eu tava, a situação que a gente tava, tudo bem que lei é lei, sabe? Mas no nosso Brasil, a gente, não sei, pelo menos a maioria das pessoas talvez se compadeceria por essa situação, sabe? Falaria, olha, então eu vou riscar aqui para não ser mais válido. Vocês agora sabem que você tem que validar antes de entrar no trem, né? Como aconteceu uma vez, a gente já estava aqui na Suíça já, e o Luiz foi renovar sozinho a carta dele, a CNH dele no Brasil. E eu voltei de trem, porque a gente ainda não tinha carro, eu voltei de trem com a Lulu e com o Luizinho, né? De lá do aeroporto de Milão para cá, para a Suíça, para onde a gente mora. E aí, eu me confundi no trem, entrei também sem validar, porque eu ia perder mesmo o trem, sabe? Só que aí eu fui até a fiscal, falei pra ela, mostrei pra ela, eu tava com o bilhete sem validar. Ela pegou na minha mão, viu que eu tinha 2 crianças, não queria fazer malandragem, e escreveu com caneta mesmo, sabe? A data, a hora, válido portanto, acabou, sabe? Então eu sinto que ele realmente poderia ter sido mais gentil, sabe? Ou assim, pode, se fosse para cobrar multa, que cobra mesmo. A gente, né, precisa aprender também, né, pagando. Mas se ele tivesse sido mais gentil, talvez eu não tivesse chorado tanto e passado tanto mal aquele dia, sabe? Então foi isso. As coisas boas e ruins da Itália foi isso. As pessoas, Uhum. tanto pessoas carinhosas, gentis, que sem nem me conhecer falava como é bela para Lulu no meio da rua, e outras Aham. pessoas sem nem me conhecer não me ajudava, via que eu tava com uma nenenzinha com um carrinho, com uma barrigona enorme, tinha 50 lances de escada de estação lá que não tinha elevador e não me ajudava, eu pegava sozinho o carrinho no braço, sabe? Então foi isso, os dois lados da mesma moeda lá na Itália. Sim, sim. E na Suíça? Na Suíça, um ponto muito bom aqui é a beleza, que ainda me encanta, a qualidade de vida, a segurança, saber que as leis funcionam mesmo, sabe, aqui, que que a gente assim tá num lugar legal, sabe, num lugar bacana para a educação das crianças, para a segurança e por um outro, e as pessoas aqui também são gentis, bem mais assim do que os italianos, não são cabeça quente assim, sabe? Se você é simpático, se você se mostra interessado, eles respondem assim para você também, sabe? Muitas vezes lá na Itália, até quando eu não era grosseira, estava cansado, estava passando por um momento difícil na vida, mas eu nunca fui grosseira, cabeça quente. Foi lá na Itália que eu aprendi a dar umas respostas mais secas, sabe, para as pessoas, porque eu só recebia pisada. E eu sempre fui muito assim, sabe? Ah, deixa, tá Aham. tudo bem, pardon, tudo bem, sabe? Mas não, foi lá na Itália que eu aprendi a ser um pouco mais, sabe? Turrona, assim, porque quem é assim é meu marido, eu sou mais de boa, né? Já que na Suíça, não, se eles verem que você tá tranquila, não tem por que tratar você com grosseria, sabe? Então, isso é muito legal aqui, a gentileza das pessoas, a beleza, a segurança, a educação. E negativo, eu acho que aqui é o, o custo de vida, assim, sabe? E as contas que Uhum. vão chegar.
as faturas, os boletins que vão chegando, que assusta, sabe? Às vezes a Ah, gente acha que o custo de vida é alto. a gente aqui recebe bem, mas também paga muito. É isso que eu acho que é o lado negativo, assim, né? Mas nada é perfeito. Então a gente às Aham. vezes acha que vai passar o mês assim de uma forma, aí de repente chega uma faturazinha aí que a gente não estava contando, que aí já fala, O que é nossa, esse mais caro, dinheiro, o que é mais caro é alimentação ou é o aluguel? o aluguel. O aluguel é O aluguel. caro. Aqui você não encontra um aluguel de assim, um apartamento de 2 quartos por menos de 1.400 assim, aqui na cidade. Nossa! É. Cidadezinhas pequenininhas você até pode encontrar, mas muito difícil. E Um qual que é a média apartamento salarial? Qual é a média salarial para um recém-chegado? para uma pessoa que trabalha 100% independente, uma pessoa assim que não tem formação nem nada, que trabalha 100%, uma média salarial de 5.000 francos. Tá. 5.000 francos. Aí você já vê, né? Mas aí uma 1.500. pessoa, você está me falando de uma pessoa documentada, uma pessoa com cidadania europeia. Isso. Uma pessoa que Ah, possa ok. trabalhar aqui legalmente. Aham, tá. Uhum. Deve ter outras formas também de vir para cá, não sei, gente que estuda, né, que faz mestrado e pode trabalhar de alguma forma também. Mas sim, uma pessoa que possa trabalhar aqui legalmente. Uma média de 5.000 francos do salário. Mas aí é coisa assim, de 1.500 um aluguel, mais no mínimo dos mínimos, assim, uma família como a gente, uns 500 francos de seguro-saúde, que aqui é obrigatório pagar. Não é igual Nossa, à é alto. Itália. É alto. Isso já recebendo o subsídio, né, que é o desconto que o Estado dá. Né, de Ah, tá, acordo com o seu salário, o Estado te dá um desconto. Então, tem tá. famílias aqui que, porque o marido e a mulher trabalham, então eles, né, ganham bem, assim, então não tem subsídio nenhum, não tem desconto nenhum. Então, Ah, entendi. família assim de 4 pessoas, o seguro-saúde vai para uns 1.000 francos. Tá, entendi. É alto. Seguro-saúde, aluguel, aí o mercado também, uma família de 4.000 pessoas, 4.000 pessoas, ô louca. Uma família de 4 pessoas, assim, também, olha, em torno de uns 800 francos, economizando, assim, sabe? Comprando 800 a 1.000 francos. Falo meio que pela minha realidade, pela realidade, assim, da minha irmã, das pessoas, assim, que eu vejo, que eu conheço, né? Claro que tem pessoas que, né, vai olhar e vai falar assim, não, tá louco, eu gasto 1.500 no mercado. Outros vai falar assim, não, tá louco, eu gasto 600. Então, mas uma média eu Ah, acredito que sim. seja Sim, mais ou menos sim, isso. sim. Ah, aham. E se a pessoa não paga esse seguro-saúde? Ela não é atendida em lugar nenhum, de uma nenhuma maneira? Não, não. E se for uma emergência, ela é atendida porque não vai deixar morrer, né? Mas depois a conta chega, não sei como, se a pessoa não tem mesmo, eu não sei o que que eles fazem com você. Se eles pegam para vender algum órgão, eu tô brincando. E me fala, e hoje em dia, o que que você faz aí? Hoje em dia eu cuido do filho da minha amiga, que é minha vizinha. Então, como ela trabalha durante assim, porque aqui a escola na Suíça não ajuda muito as pessoas a sair para trabalhar, porque assim, a criança entra às 8 da manhã na escola e tem que sair às 8h35 para almoçar. Então, tem sempre que ter uma pessoa em casa para dar o almoço para a criança. Ah, ela volta para casa para Ou almoçar e volta para a volta escola. para casa para almoçar e depois volta para a escola. Entendi. Nossa. E no primeiro ano, como a Lulu vai entrar agora em agosto, que aqui as escolas começam em agosto, né? Sempre depois das férias de verão. Igual no Brasil, né? A gente começa depois Uhum. das férias de verão, aqui também. Aí, no primeiro ano, só são 3 manhãs, segunda, quarta e sexta de manhã, então das 8 às 11h35, das 11h40, alguma coisa assim. E de quinta-feira à tarde. Então, são 3 manhãs e uma tarde. Ou seja, a criança sempre vai almoçar em casa e você sempre vai ter que ficar um período com ela. E vai ter um dia da semana que vai ser folga o dia inteiro para ela. Tá. Então é muito difícil encontrar um serviço que faz essa dança, sabe? Com o horário da escola das crianças. Uhum. Sim, Ou você sim. tem que pagar uma babá que fique o dê o almoço, né, para essa criança.
ou você já coloca ela num apoio que tem, que o Estado oferece, mas tem que pagar também, que pega essa criança depois da escola, dá o almoço, depois leva se precisar, ou fica com ela o quanto tempo você precisar. Só que aí é caro, né? Eu não coloquei a Luara e o Luiz Miguel ainda em creche aqui, porque é caro creche aqui, não é barato, né? Para vocês terem uma ideia, uma criança aqui na Suíça, para uma mãe que trabalha 100% também, ou seja, uma criança que vai precisar de creche de segunda a sexta o dia inteiro, fica em torno, isso que eu ouvi lá no curso de francês quando eu estava fazendo, 900 Uhum. francos por criança. 900 francos. Então, se eu tenho dois, eu deixo eles o dia inteiro, de segunda a sexta na creche, é 2.000 francos. Nossa, é muito dinheiro. Quase metade de um salário a 100%. Sim, sim, sim. Né? Então não compensa. Então tem muitas pessoas aqui, as mães principalmente, que preferem ficar em casa até a criança, a partir do terceiro ano, começar a ir na escola de manhã e de tarde, e aí eles pagam só essa horinha do almoço, né, para Sim. esse Uhum. apoio escolar que tem, aí não fica tão pesado, aí começam a trabalhar, sim, sabe? Porque senão. Ou tem mães também que trabalham e deixam a criança em mamãe de Ju, que fala que são as babás que ficam em casa recebendo as crianças, né? Ok. Mas também, para quem tem muita criança, assim, ou duas, assim, fica puxado. Então, por enquanto, aqui eu estou fazendo uma pós-graduação, mas estudando mais um Legal. pouquinho, né, sobre o sono infantil. Estou tentando aí um pouquinho do francês, né? Como eu falei para você que eu vou tentando. E é isso, eu tô esperando as crianças, o agosto chegar, para eu ter mais tempo livre para mim, né? Para que eu consiga estudar mais, para finalizar logo essa pós. E aí, talvez ter mais tempo livre, principalmente na parte da tarde ou na noite, assim que eu consiga atender mais clientes, sabe? Tá. De Aham. sono. Mas por enquanto, eu tô passando por uma época assim que eu tô respirando, sabe? Porque se a gente ficar muito assim, com muita ansiedade para fazer muita coisa nessa época que as crianças são pequenas, a gente pira, porque realmente não dá para fazer tudo que a gente quer, né? Decidimos ter crianças muito próximas da idade, é bom por um lado, mas por outro lado também a gente fica bem, né? Pneuzinho da cabeça. Mas é isso, é respirar, fazer o que dá para fazer, né? E e é isso, às vezes eu faço umas faxinas também. Quando aparece alguma faxina que dá para Legal, legal. cozinhar, agora, por exemplo, faz um mês mais ou menos que tá dando para eu fazer uma faxina todo domingo, assim. Então, eu vou num hotel e faço a limpeza lá, dura umas 6, 7 horas todo domingo. É um dia que eu sacrifico a família, né? Mas, por outro lado, é um dinheirinho que entra e tá sendo bom, né? Pra gente. E paga legal? Paga sim, mais ou menos 25 francos a hora. Ah, legal, Então, se bacana. você faz uma faxina de 4 horas por dia, você ganha já 100 francos Sim, naquele dia, né? 6 sim, horas, sim. 150. Então, paga bem, sim, mais ou Ai, menos. Tem bacana. gente que E- paga até mais, assim, mas normalmente Uhum. uma média é de 25 francos a hora para quem faz faxina, assim, para quem faz a limpeza. E qual é o conselho que você daria para um imigrante? Alguém, vou assistir o vídeo, deve estar assistindo o vídeo e dizer, eu acho que eu vou para a Suíça. Gostei da menina, a menina falou da Suíça, né? Nossa, que lá é lindo e tal. Que conselho você daria para a pessoa que está querendo ir para a Itália ou para a Suíça? Eu daria o conselho de não vir ilegal, porque uma hora a casa cai, né? Arrumar alguma forma de vir, sabe? Legal. Esses dias eu conheci uma brasileira que mora na Espanha e ela até comentou que na Espanha tem uma forma de você, bem mais fácil talvez do que a de Portugal, de você entrar como estudante, ficar um tempo lá e já pegar a sua cidadania espanhola, sabe? Então, veja alguma coisa assim, ou em relação à descendência, ou trabalhar igual esse pessoal que está indo para Portugal agora, sabe? Para não vir de forma ilegal. Porque a gente não sabe se eu tenho muitas amigas aqui que vieram, né? Tem uma amiga que veio ilegal, ficou aqui ilegal e aí casou, deu tudo certo, né? A gente conhece muitos casos assim. Mas assim, conselho mesmo, né? É para não vir ilegal,
E quando vier, já ter estudado um pouco assim da língua de onde vai ficar, sabe? Se Hum. você tem uma na cabeça mais ou menos que quer ficar na parte que fala francês, então já vem com francês básico para não apanhar tanto, sabe? Para conseguir pelo menos fazer o básico, conseguir se virar Aham. um pouco, né? Conseguir se apresentar para um emprego, para as pessoas verem que você também não está tão fora assim, né, da realidade daqui. Legal, bacana. E na Olha Itália que. também, eu acredito que é isso. A Itália parece um pouco mais fácil de você ficar assim, sabe? Sem Uhum. papel e tal. Você consegue emprego. A impressão que eu tive foi que você consegue. Que a Suíça é mais. Tipo, acho que por ser um país menor, né? Mais tudo regradinho, tudo funciona, né? Uma hora, né? Lá na Itália, eu acho que dá mais certo, assim, para as pessoas que queiram ir legal, mas eu não daria o conselho de ir legal, sabe? Mesmo tentar, a todo custo, ver qual o papel que dá certo para a pessoa chegar aqui de uma forma legal, sabe? Com alguma cidadania. Ou indo por Portugal, ou vendo se dá para entrar como estudante lá na Espanha e mais um pouquinho pegar a cidadania espanhola, ou ver pelos seus descendentes. E depois, assim, nesse tempo, né? Porque o idioma não é uma coisa assim de uma hora Sim. para outra, estudar o idioma que você quer mesmo. Estudar para você saber se virar pelo menos no básico. Não é fácil, a vida do imigrante não é fácil, né? Mas é o bom que você estava determinada e estava focada, você e seu esposo, no que vocês queriam, né? Buscar uma coisa melhor para vocês e para a família, né? Sim, graças a Deus deu tudo certo. A gente já estava Legal. até com a ideia de voltar para o Brasil, a gente já tinha até a data, viu? Jura? A gente falou, porque quando o Luiz conseguiu o trabalho, faltava 2 meses, ele conseguiu em março, abril, maio, faltava 2 meses para a Lulu fazer 2 anos. E com 2 anos a criança já paga a passagem de ônibus, de avião. Hum. E aí a gente até tinha comentado, falou assim, a gente vai tentar emprego aqui na Suíça. Se antes da Lulu fazer 2 anos não der certo, a gente volta para o Brasil, porque a gente não vai pagar a passagem dela. Aham. Não, e assim, todo esse período que vocês estão aí, vocês não voltaram para o Brasil para visitar a família? Então, aí no final o Luizinho nasceu em janeiro de 2022, que a gente veio para cá, o Luiz já conseguiu um emprego em março. Em dezembro já a gente voltou. Fez Ah, uma loucura. legal, legal. Aí em dezembro a gente voltou. Em julho o Luiz foi sozinho. Em julho, só para renovar a CNH dele que ele precisava para dirigir aqui. Uhum. E em dezembro a gente voltou e fomos buscar nossos cachorrinhos, a Nani e o Pepe, que estão aqui com a Ah, gente. legal. Sogra, né? Desde então. Fazia 1 ano e meio que a gente não via eles, que eu não via eles, né? Que o Luiz já tinha voltado uma vez. E aí depois a gente voltou então em dezembro de 2022 e nas primeiras férias do Luiz e voltamos agora de novo em dezembro de 2023. Legal. Foi Então muito a gente já burocrático foi trazer. 2 vezes pro Brasil. Foi muito burocrático vocês trazerem os cachorros? Foi. Na época que a gente deu a entrada já nos papéis lá no Brasil para fazer a cidadania, a gente já sabia que traria eles para cá. Então, eu meio que já comecei o que dava para fazer. Então, eu fiz um microchip, fiz a vacina de raiva, já fiz a sorologia para mostrar que eles não têm raiva no sangue, lá, todo esse processo que é caro lá no Brasil, né? Então, eu já fiz esses papéis todos. E assim, todo ano vacinando no prazo certo para não perder a validade desses papéis que eu já tinha feito, já estava feito. Tá. E aí, quando a gente falou, agora a gente vai para o Brasil, a gente vai trazer a Nani e o Pepe, como eu já tinha feito tudo isso, a sorologia deles estava válida, tudo, eu só precisei pagar, né, a passagem deles do avião, né, que eles foram no porão, porque a Nani tem 12 quilos, né? O Pepe tem 9 quilos, então para você ir com o cachorro com você, ele tem que ter até 8 quilos junto com a caixa de transporte. Tá. Então, foram no porão mesmo. Então, a gente pagou, só teve que pagar as passagens deles, mandar e-mails aqui para os órgãos da Suíça para autorizar a entrada e mandar e-mail e fazer a burocracia, né, da vigilância agropecuária do Brasil para permitir a saída. Foi isso. É burocrático, mas se você faz com tempo, com calma, assim, sabe? Você entende todo o processo,
dá certo, sabe? Faz a declaração de saúde com o veterinário. É Aham. burocrático, é chatinho, mas se você não tem erro, sabe? Se você fez tudo, não tem como eles falar que o seu cachorro não vai entrar. Mas é Tá, assim, dá entendi. uma dor de cabeça. E essa vez que a gente voltou em dezembro agora de 2023, a gente levou eles de férias com a gente também. Ah, que legal, bacana. Eles foram de Eu fico férias. feliz, é um assunto para mim que me interessa, porque eu sou pai de pet, né? Sim! A gente, a gente faz de tudo para esses bichinhos, né? Ah, sim, nós temos dois resgates, uma órfã e de famílias, duas famílias que passou e ninguém aguentava, que é a Rosa, uma Shih Tzu branca e preta, aí tem o Chip, que é um Shih Tzu pequenininho, que esse daí foi, desde pequenininho, tá com a gente, e tem um outro resgatado de rua chamado Fred, é um Shih Tzu grandão, 12 quilos, sabe? Então você tem 3. É, e Aqui é aí 2. E aí são terríveis. É. A gente gosta, eu também, eu era super interessada, assim, vivia vendo vídeos de como as pessoas. E aí, quando a gente voltou agora em dezembro, a gente teve mais uma burocracia, porque na minha cabeça eu tinha a ideia, né, de saída do Brasil e entrada na Suíça. Aí, para viagem, aí é uma burocracia a mais, porque você tem que fazer um documento num lugar diferente para sair da Suíça e fazer um documento num lugar diferente para retornar para a Suíça. Então, uma Ah, entendi, coisa, outra coisa, outra coisa. entendi, E no entendi. Brasil, mais ou menos a mesma coisa, sabe? Então, o plano de vocês é um dia voltar para o Brasil, não é ficar definitivo Olha, aí. se é claro que se a gente ganhar na loteria, a gente volta para o Brasil, né? Mas assim, até as crianças ter uns 10 anos, se alguma coisa der muito certo assim, a gente volta para o Brasil. Depois disso, quando as crianças já estiverem na adolescência, indo para a faculdade, 16, 17, não compensa mais, sabe? A gente pensa assim que tipo compensa a gente voltar pro Brasil com os avós ainda aí, sabe? Para ter essa rede de apoio. Porque, infelizmente, depois que minha mãe partir, ou se a minha mãe vier para cá, se eu conseguir, né, trazer ela para cá, ou o pai, a mãe do meu marido, um dia partir, se eles estiverem muito velhinhos e a gente já estiver aqui quase aposentado, por que a gente vai voltar? A gente não volta. Então, se a gente viver uma vida assim normal, comum, né? Trabalhar, se aposentar aqui, daqui a gente vai para a Itália, que é onde a gente pode ficar, pela descendência e tudo mais, sabe? A gente pensa isso. Mas se alguma coisa de muito certo acontecer, nossa, eu lançar um curso online, ficar rica, Olha, aí eu volto olha pro meu só, Brasil. É, sim, legal, ó. Ela estava aí eu volto escondendo pro meu o jogo, Brasil. ela está querendo montar um curso online e não Ah, está querendo é? contar, não estava querendo contar pra gente. Faz a propaganda já, menina, Sim, é. aproveita. Tô apanhando para atender clientes ainda, por causa das crianças pequenas, mas quero montar um curso online. Vamos Bacana. sonhar, né, Ayrton? Vamos sonhar. Tá certo, tá certo. Mas você acha que assim, ah lá, eu aceitei na loteria voltar para o Brasil. As crianças, você acha que as crianças iriam adaptar no Brasil, já que a realidade delas foi criada aí fora? Qual a sua opinião? Você já parou para refletir? Mesmo eles na adolescência, assim, 15, 16 anos, você acha como seria a adaptação deles no Brasil? Ele acostumaria com o clima, sabe? Por isso que eu falo, até os 10 anos a gente volta, se acontecer alguma coisa assim. Mas depois disso, mesmo se a gente talvez ganhar na loteria, acho que vai depender muito, sabe, da realidade das crianças aqui. Porque eu vejo a filha da minha amiga mesmo, ela tem 11 anos, ela não imagina, sabe, sair daqui da Suíça, das amizades dela e tudo mais. Mas também a gente não deve pautar a nossa vida no que os filhos querem que seja, né? A gente tem Não, que sim, ir atrás, sim, sim. né, do que vai ser melhor para a família no geral. Eu Aham. penso assim, se for até uns 10 aninhos das crianças assim, acontecer uma coisa muito boa, a gente volta sim. Que eles vão esquecer rápido e tá tudo certo, a criança se adapta. Mas depois, assim, lá para uns 13, 14 anos, assim, mesmo se acontecer uma coisa muito boa, eu acho que a gente dá uma refletida melhor se talvez não seja melhor trazer as pessoas mais vezes e continuar morando aqui mesmo, que é mais seguro, tem uma educação boa,
né? Trazer as pessoas para cá, fazer cidadania para todo mundo, para que todo mundo possa vir e ir sem, sabe? Sem transtorno. É isso que a gente pensa. Legal, bacana. Legal. E aí, já, você chegou a chamar aí o irmão, a irmã para ir para fora? Eles não querem? A minha irmã mais nova, ela é louca para morar aqui. A gente, inclusive, está atrás da nossa cidadania italiana também, né? Para que ela possa vir com o menininho dela, para minha mãe também vir para cá. Então, se tudo der certo, essa parte da minha cidadania italiana, minha irmã vem para cá, minha mãe também. Já a Legal. família do Luiz, eles são, como é uma família muito grande, né? Tem tios, tem vô ainda, sabe? Então já é mais difícil deles querer vir para cá. Eles não querem, acaba que fica mais no ninho lá deles, sabe? A família, aquela família grande que se reúne em todas as festas, sabe? Então já é mais difícil para eles. Talvez uma vez ou outra que eles possam vir para cá, mas ainda ninguém veio. Ninguém veio. Legal. Aham. Bacana. Querida, é um prazer falar contigo. História Prazer. maravilhosa. Obrigada. Loucura, mas graças a Deus é tudo Menina, certo. manda agora um beijão, um abraço para os seus familiares que ficaram no Brasil. Ficou muita gente da família ainda no Brasil ou só tá você e sua Ó, irmã fora? ficou minha mãe, a minha irmã mais nova, que tem um menininho, o Ângelo, de 3 anos. Ficou meus 2 irmãos por parte de pai, que parece que é por parte de mãe também, de tanto que são do coração mesmo. O João e o Léo, que são solteiros. E fora as tias, né? Os primos. Ficou muita gente. Fora a parte do meu marido, nossa, que é muita gente. Manda um Irmão, beijo para todo mundo tios, aí. sim. Um beijo. Amo muito vocês. Tenho muita saudade. Se as coisas não tivessem sido tão difíceis pra gente no Brasil, com certeza a gente estaria aí. Mas, como eu gosto de falar, né? Se tudo der certo, a gente ganha na loteria aqui. Se a gente ganhar na loteria aqui, a gente volta pro Brasil. Ah, legal. Ó, querida, prazer falar com você. Prazer todo meu, Ayrton. Obrigada, viu, pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E tomara que você acerte na loteria. Ah, tomara. Vou até voltar a Brincadeira, jogar. né? Brincadeiras à parte. Um prazer falar contigo. Você é uma pessoa super simpática. Manda um abraço aí pro esposo. Dá um cafuné aí nos pets e um beijo nas crianças. Pode deixar, Ayrton. Um abraço para você e para sua família e um cheiro aí nos seus cachorrinhos também. Ah, você. Pessoal, fora do Ninho Brasil com mais uma história maravilhosa agora na Suíça. Se você tem amigos aí ou parente, indica pra gente que a gente vai entrevistar aqui com todo prazer, tá bom? Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é nossa viagem. Tchau, tchau, até o próximo Tchau. vídeo.